Para darmos início a esta sessão. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nesta noite, a Câmara de Vereadores celebra em sessão solene cívica a independência do Brasil. E para darmos início a esta noite especial, convido para que se junte à mesa diretora a secretária de Educação, Alexandra Maria Vitorassi Rosa, no ato representando o prefeito Elcio Rogério Kunin. Peço a gentileza de que o vereador Ângelo César Gervásio a acompanhe ao seu lugar. Também convido o nosso palestrante de hoje, o capitão Tiago Teixeira Aguilardi, para fazer parte da mesa, acompanhado pela vice-presidente Inalda do Carmo. Gostaria de registrar e agradecer também a presença da diretora do Centro Educacional Recriarte, Rita Cervelin. Neste momento, iremos prestigiar o coral da PAI Camboriú. E enquanto eles se organizam, eu vou contar um pouco da história do coral. O coral surgiu através do projeto FIA e tem como objetivo incentivar o canto através da música popular, ajudando assim no desenvolvimento do educando. Também a presença do presidente da Fundação de Esporte, Altair Cadiz dos Santos, e do seu Silvio, do Sindicato Rural. Com vocês, o Coral da PAI. Alegria de viver.
Levava tudo de lanche, banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência canta no tom. Milhões de muitos e universos tão reais contra nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era verde e proteção. Tudo voltava sendo luto no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Dá pra viver depois que dizem que o mundo ficou mal, mas só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Não vou perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Porque o joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Era uma vez. Uma boca de graça, ai arriba, ai arriba, ai arriba, ai arriba, sou marinheiro, sou capitão, sou capitão, sou
Agradecemos a presença do coral Alegria de Viver. As vozes são Sabrina, Natasha, Karina, Suzana, Beatriz, Letícia, Suelen, Sandra, Ávila, Wellington, Jamile, Lara, João Vitor, Nicolas, Mário, Geisiel, Juane, Wilson Rafael, Camille e a professora Dirce. Registro a presença do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Camboriú, Silvânio Garcia, atual presidente do MDB de Camboriú. Registro também a presença dos secretários municipais Altair, Mário Bianchetti. Senhoras e senhores, em ato solene, convido a todos para, em posição de sentido, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Camboriú.
campinas, os teus campos verdejantes, Pico da Pedra no ar puro da montanha, lindas cascatas, cachoeiras cristalinas, Camboriú, o teu lindo céu de anil, um pedacinho do refrão da história do Brasil. Gosto de natureza, gosto de natureza, realçando a beleza. Camboriú, Camboriú, maravilha aqui do sul, és linda Camboriú. Camboriú, século historiador, da pedra bruta lapidando a cultura, linda estrutura do teu turismo rural. Camboriú, sei que teu maior orgulho é teu povo hospitaleiro. Camboriú, Camboriú, maravilha aqui do sul, és linda Camboriú. Camboriú, quando eu saio daqui, me entristece da vontade de voltar. Camboriú, no teu ar puro da serra, sei que essa gente não erra de morar aqui nesta terra. Gosto de natureza, gosto de natureza, realçando a beleza. Camboriú, Camboriú, maravilha aqui do sul, és linda Camboriú. Maravilha do meu sul, és linda Camboriú. Maravilha do sul, és linda Camboriú. Convido agora o capitão Tiago Teixeira Guilardi para fazer uso da palavra. Capitão, o senhor tem até 30 minutos. Boa noite, cumprimentando a presidente Márcia Freitag, cumprimento a todos os vereadores dessa casa, a quem conheço particularmente, a todos, e conversamos sempre sobre os temas de segurança pública do município, e essa Câmara é uma Câmara muito ativa nesse sentido. Cumprimento a secretária de Educação, Alexandra Vitorassi, representando nesse ato o prefeito municipal, Dr. Elcio Rogério Cunha. Bom, fui incumbido de falar a respeito de ser cidadão, nosso papel enquanto cidadão brasileiro. Vou falar, obviamente, do papel de ser cidadão em âmbito geral. E vamos tentar particularizar o papel de ser cidadão brasileiro. Obviamente que nós amanhã comemoramos a independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro em 1822, em 7 de setembro. Seu pai, Dom João VI, esteve por aqui de 1808 até 1821, e por aqui ficou, foi o único dos imperialistas que pisaram nas Américas durante a época do Império. Obviamente que por conta da fugida de Napoleão Bonaparte, que o perseguia. Os portugueses, obviamente, não ficaram muito felizes com a sua saída de Portugal, porque ele colocou também o inglês para poder reinar durante a sua saída, e pediram que ele voltasse em 1821, ele retornou a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do país naquela época. Dom Pedro, muito ligado ao Brasil, e por questões econômicas também, e pressão da sociedade daquela época, decidiu declarar a independência do Brasil. Interessante que Dom Pedro deu aos policiais militares daquela época, aos militares, a mesma valência que tinham os oficiais
de Portugal. E aí criou um ciúme muito grande na corte portuguesa e eles então determinaram que Dom Pedro voltasse atrás de suas decisões. Dom Pedro não voltou e, portanto, proclamou a independência do Brasil. Esse é um aspecto importante para que nós entendamos. Nós temos 1822, eu sou péssimo em conta, mais de 200 anos aí, quase 200 anos, me ajudem. 196, muito obrigado, quem é melhor em matemática que eu aqui, o vereador Caninha. De independência do nosso Brasil. São, Caninha, 20 anos de democracia. São datas muito pequenas se nós compararmos com outras potências mundiais no que diz respeito à democracia também e à independência. Mas quero falar também um pouquinho de civismo. Depois dessa introdução a respeito do que é o 7 de setembro, eu acho que não pode faltar, porque é o dia que a gente comemora amanhã, mas quero falar um pouquinho de civismo. Civismo é um sentimento. Civismo é devoção à pátria, aos seus símbolos. Civismo é amor ao país em que se mora. Isso é civismo. E aí eu trago aqui o artigo 13, e já me justificando, né? O artigo 13 fala o seguinte, que a língua portuguesa, o artigo 13 da Constituição Federal do Brasil, a língua portuguesa é o idioma oficial da República, e são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Então nós temos 4 símbolos. E por que eu falo? Porque o meu sentimento em relação a esses símbolos se traduz em civismo. E o civismo é algo que acontece internamente. Por que eu não... E agora, explicando, né? Por que eu não virei para a bandeira durante a execução do hino? Obviamente que pode se virar, não há nada de errado nisso. Nada de errado. Mas o hino nacional em si é um símbolo. A bandeira é outro. Então, eu não me viro a bandeira no momento em que eu estou cantando o hino, porque o hino em si é um símbolo. Ele não deve competir com a bandeira. Então, essa é uma maneira de nós cultuarmos cada símbolo, dando a eles a importância que eles têm. Trago então, esse conceito de civismo, que é algo que vem de dentro. Vem do grego, patriotes, patrício, pátria. Aí é que vem o termo civismo. E o que vem a ser o termo... Desculpa, esse foi o patriotismo. Estou me confundindo aqui. Patriotismo. O civismo é algo que nós praticamos. O patriotismo é o sentimento e o civismo é algo que nós praticamos. Civismo está muito relacionado àquilo que é o tema da palestra, que é cidadão. Civismo tem a sua origem etimológica em cidade. Cidade. E o cidadão também tem sua origem etimológica em cidade. Cidadão é aquele que faz parte da cidade. Cidadão é aquele que faz parte da cidade. Quem cunhou esse conceito foram os gregos. Foram os gregos que cunharam esse conceito de civismo. E por que eu tomo certas atitudes para externar o meu patriotismo? Então o patriotismo é algo que eu tenho dentro de mim, um sentimento, e o civismo é aquilo que se externa, é aquilo que se coloca para fora. E de que forma eu faço isso? Praticando. Na prática. E como é que eu pratico isso? Cultuando os nossos deveres e respeitando os nossos direitos. Principalmente aquilo que é mais caro à democracia, que são as instituições. As instituições se traduzem em poderes, legislativo, executivo, judiciário. Dentro deles existem outras instituições que decorrem desses poderes. O nosso respeito a essas instituições deve ser irreparável. Pois quando uma instituição dessas rui com ela toda a sociedade e, consequentemente, a democracia. E tudo pelo que nós lutamos acaba por terra. Quem aqui é cidadão? Quem se considera cidadão? Cidadão, como eu falei, vem de cidade. Cidadania vem da palavra cidadão e quer dizer que aquele que está envolvido diretamente com os assuntos da cidade.
Bom, na Grécia Antiga, cidadãos eram aqueles que eram nascidos na cidade, nas terras gregas. Para os romanos, cidadão era aquele que tinha seus poderes políticos. Então, romanos e gregos viam diferente a forma de ser cidadão e de exercer a cidadania. Rousseau trouxe consigo um outro conceito que nós temos hoje em dia. Que o cidadão é aquele que possui direitos. Essa é a visão de Rousseau, ou pelo menos aquilo que se depreende do que Rousseau, enquanto filósofo, produziu. Já Aristóteles não. Aristóteles fala que cidadão não é só aquele ente que possui direitos. Aristóteles fala que o cidadão é aquele ente que possui deveres e que age para cumpri-los. Eu prefiro muito mais a visão aristotélica do que a visão russoniana. Você tem que participar para que você seja considerado um cidadão. Senão você é somente um ser que respira. Se você não escolhe, outros escolhem por você. E você não pode falar nada da solução que foi dada. Porque se eu não participei do processo de solução, eu não fiz uma escolha, quer dizer que não me cabe corrigir aquele que teve a coragem de tomar uma atitude. Grande visão de Aristóteles. Grande filósofo do seu tempo, apesar em que pese a escravidão existir naquela época e Aristóteles excluía os escravos desse conceito de cidadão. Se nós trouxermos para hoje, obviamente, se Aristóteles fosse nascido hoje, com certeza estaria com o celular em suas mãos, talvez sendo pego até pelo gemidão do WhatsApp, como aconteceu aqui na plateia. Mas, quero crer que Aristóteles, se tivesse nascido nas épocas atuais, também seria um amante da leitura, como foi em sua época, da reflexão e de tudo de bom que isso pode nos trazer. Obviamente que eu não poderia deixar de falar daquilo que o cidadão, no conceito de Aristóteles e no conceito aristotélico, no conceito da nossa Constituição Federal, através do seu artigo 144, se traduz e traduz muito bem aquilo que deve ser a cidadania. A segurança pública é responsabilidade do Estado, porém é dever de todos. O artigo 144 da Constituição Federal é um dos únicos que consegue resumir realmente o que é ser cidadão. Aquilo que nós queremos de um cidadão. Bom, e obviamente que eu não ia deixar de trazer um exemplo prático de como a gente pode formar a cidadania. Já que nós falamos que patriotismo é um sentimento, civismo é fazer, é algo para poder exercer os direitos, os deveres, cultuar os símbolos, e portanto isso envolve a cidadania. Nós preocupados com o resultado daquilo que é o colégio, daquilo que é a escola, a gente criou um projeto chamado Sou Estudante, Sou Cidadão, trazendo em si o bojo dessa palavra. E nesse projeto a gente trabalha com crianças de 1º a 5º ano no Colégio Caíque, lá no Monte Alegre. Vocês são convidados, todo dia, a partir da 1h, a gente está com as crianças lá. Nós os colocamos em forma. E nós fazemos com que eles exercitem o civismo. E também a cidadania. De que forma? Exigimos horário, comportamento, vestimenta, hasteamos a bandeira nacional, cantamos o hino nacional, eles são encaminhados para a sala de aula em fila e são apresentados ao professor. E quem apresenta hoje não é nem mais o policial, é o próprio aluno. Ao professor. Não quero dizer que isso seja a panaceia para todos os males. Não será. Mas pode solucionar muitos problemas. E tem solucionado, tem feito a diferença. Pequena, mas tem feito. Os resultados são vistos pelos professores e orientadores.
E um dos objetivos desse projeto é gerar naquele aluno do CAIC uma identificação maior com as instalações do próprio colégio. Eu vou citar aqui Antônio Fernando Pinheiro, que fala o seguinte: a identificação com os valores da pátria faz toda a diferença na formação do cidadão. E nós estamos formando cidadãos. Sem essa identificação, o indivíduo não exerce a cidadania sequer no seu lar, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Quanto mais na defesa deste mesmo país. Cidadania tem um sentimento de identificação. A gente precisa se identificar com o local que a gente mora, com a casa, com a rua. O grande problema da modernidade é que nós não sabemos quem mora na casa do lado. No trânsito, se alguém buzina para mim, eu já quero xingar. Se alguém encosta no meu carro, eu já vou processar. Pela falta de contato humano. Vou falar um pouquinho, então, do que tem ocasionado essa falta de contato humano, que é o exercício da cidadania. Você ter contato com o seu par, com a pessoa que está do seu lado aí, é um exercício de cidadania. Conversando é que a gente constrói uma sociedade mais justa, sadia e feliz, e o parlamento municipal é a prova disso. Aqui é a casa do debate. A casa onde a palavra é a arma. Vamos falar de independência cidadã? Camboriú hoje conta com 54.480 veículos. Desses, 22,26% não são licenciados. Dos 54 mil, 12.128 não são licenciados. Das CNHs que nós temos aqui, das 49 mil, quase 50 mil CNHs já está em Camboriú, 49.455, 22,8% estão vencidas, suspensas ou cassadas. 10.926 CNHs. Sabe por que a gente faz barreira? Para que seu filho não seja atropelado por alguém que não está sem CNH, não pagou o IPVA do seu veículo e está dirigindo embriagado. Estávamos fazendo uma barreira de trânsito em frente ao Colégio José Arantes. Aquela rua do José Arantes é contramão. Contramão. Nós fizemos num domingo a barreira. Eu estava na barreira. No domingo não, num sábado, perdão. Um sábado à noite. O pessoal estava saindo na missa, nós colocamos a barreira ali para que as pessoas passassem. E é uma barreira, foi feita para que as pessoas diminuíssem o medo da vitimização, ou seja, o medo em ser vítima de algum crime. E aquela rua é contramão, eu dei uma ordem aos policiais, falei, olha, vocês vão ficar nessa rua contramão, mas internamente, nós vamos ficar aqui, quem passa por nós não vamos abordar. Agora, quem entra na rua, vocês vão abordar. Nós pegamos pessoas sem CNH, tentaram fugir da barreira por aquela via. Num dado momento, um veículo Gol branco deu uma ré em cima do outro, tentou entrar na contramão, viu que tinha os policiais, deu uma ré, bateu no outro veículo, início eu estava no meio da barreira. E eu pensei, bom, agora ele bateu, ele vai parar, né? Porque muito medo e engano, né? Ele acelerou e veio para cima de mim. Eu tirei minha arma, dei 3 disparos, e a gente iniciou uma perseguição ao veículo, que acabou lá na ponte do barranco, lá no São Francisco de Assis, me perdoem aí, e que liga a via gastronômica. Nós recuperamos uma arma, 9mm, um 380, uma balaclava e um colete à prova de balas. Um deles era chefe do PGC, com foragido da Caianduba. E o que eu quero dizer com isso? A barreira serve para prevenir. São estratégias de policiamento que são empregadas em todo o mundo. A obrigação do cidadão é estar em dia
com as suas obrigações. Não foi a polícia que fez a lei, que diz que tem que ter IPVA. Quisera Deus, eu extingui essa lei, que eu não precisasse pagar o IPVA do meu veículo. Mas não. Quisera Deus que eu pudesse não pagar pela CNH. Mas não. É uma régua para verificar quem está certo e quem está errado. E nós vamos utilizá-la sempre. Porque é na ordem que se constrói uma sociedade feliz, sadia e, obviamente, a redundância organizada. Perturbação do trabalho e sossego alheio. Ninguém tem independência em Camboriú do silêncio. São 847 chamadas só em 2018. 3,88 chamadas por dia. 3 vezes, no mínimo, por dia, um policial tem que atender 3 ocorrências em Camboriú de perturbação. Acidentes de trânsito. São 715 chamadas somente em 2018. 3,3 chamadas por dia. Só aí nós temos 6 ocorrências já para a guarnição atender num dia, né? Ele entra de serviço, ele sabe que ele vai ter que atender 6, no mínimo. Todas envolvendo o cidadão. Porque se eu não colocasse o som alto, a ponto de estourar os meus tímpanos, não precisaria que a polícia fosse até minha casa. E aqui um dado interessante. Conversava eu com o promotor, e ele me falava que deveria ter 2 testemunhas, né? Os promotores, na verdade. E eu falei para eles, aqui em Camboriú, não. Não aqui em Camboriú. Porque às vezes a pessoa que está colocando som é alguém que pode ameaçar quem está se sentindo perturbado. Então, o relato do policial deve bastar. E aqui a gente está fazendo assim. Não o suficiente, a gente tem buscado no sistema o endereço da pessoa. Aí que ele chegava no promotor e falava o quê? Era só uma festinha de aniversário. O promotor pega os papéis que a gente enviou, olha. Tá, então, por que geraram ocorrência? Tu tá fazendo teu aniversário todo dia, né? Porque tem 3 ocorrências somente esse ano de perturbação no seu endereço. Você só não foi pego antes porque não tinha patrulha de polícia militar para poder te pegar. Mas eles registraram através do 190. O que eu tenho de som lá dentro da companhia, e o que eu estou segurando de som, me visitem. Podem ir lá. Eu os recebo com todo o prazer do mundo. Isso é caso de polícia? Não deveria ser. Não deveria ser. É impossível que você não saiba que o som do seu celular, por exemplo, nesse ambiente, vai incomodar quem está falando aqui na frente. A pessoa acha que a casa dela é um castelo. Ele é o rei. Nada pode o atingir naquele castelo. Violência doméstica. Foram 130 chamados e 94 atendimentos em Camboriú somente em 2018. Independência em relação à violência. Sabe o que eu quero em independência também? Independência à autoestima. Em Camboriú foram 4 suicídios esse ano. E 4 tentativas de suicídio esse ano. 4 pessoas tiraram sua vida esse ano em Camboriú. Por enforcamento. A maioria por enforcamento. Inclusive jovens. Jovens. E foram 4 tentativas. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que hoje nós vivemos com muita pressa, que não é sinônimo de velocidade. Quando a gente tem pressa, a gente faz as coisas de forma atrapalhada. Quando nós somos velozes, nós fazemos as coisas com perícia, porém, rapidamente. Mas bem feito. Não confunda então ser veloz com ter pressa. E hoje nós temos muita pressa. Pressa em tudo. E eu não estou jogando pedra na geni, como se fala. Essa pressa me atinge também. Minha família é a maior atingida por ela. Nós somos, inclusive, apressados em relação à nossa convivência com as outras pessoas, o que nos impede de construir uma sociedade mais cidadã, mais segura, mais sadia,
mais educada. Somos contra a meditação, somos contra a reflexão. Não damos bola para o ócio criativo. Sempre falo isso com a minha esposa. A criança precisa sair da frente da tela do computador e ficar sem fazer nada. Vai ficar sem fazer nada? Vai! Para que ela possa refletir e criar e ter criatividade. A mesma coisa nós. Precisamos de um bom livro de vez em quando. Precisamos olhar o mar. Quer ver um caso de pressa? Todos já ouvimos falar? Quando o pai esquece o filho dentro do carro, que deveria ter deixado na creche, vai trabalhar e deixa ele trancado no carro. E o filho morre. Já aconteceu? Já. Uma vez? Não. Robô vem de robótica, um termo que é utilizado para dizer automático. Nós somos robôs. Na verdade é um termo que eu te desculpa, é escravo. Escravo quer dizer. Robô quer dizer escravo. Nos tornamos escravos da nossa própria pressa. Pressa em não dar bola para nada, em fazer tudo junto e não fazer nada bem feito. Quer saber que a segurança não está boa? Quer saber porque a saúde não vai bem? Quer saber porque a educação não está indo bem? Falta de cidadania. Falta de dar atenção àquilo que se deve dar atenção. Eu encerro dizendo uma frase de Paulo Freire, do qual não concordo com muita coisa, mas com alguma coisa sou obrigado a concordar. Ele fala o seguinte, que o cidadão não pode achar que as coisas não estão acontecendo, só porque ele não está participando delas. Boa noite, muito obrigado. A partir de agora, os vereadores terão espaço para deixar sua mensagem. Então, quem quiser deixar a sua palavra de hoje, pode ligar o microfone, que eu vou chamando em ordem. Vereadora Jane Steffen. Boa noite a todos, todas que se fazem presentes, a nossa mesa diretora, o nosso palestrante da noite, Lard, sempre trazendo um exemplo de cidadania, para todos nós, a nossa secretária de Educação, representando hoje o Poder Executivo, secretária de Esporte também, secretária de Desenvolvimento, a todos vocês jovens que estão hoje participando dessa sessão, nessa data tão importante para o Brasil, Independência. Silvano Garcia, obrigada pela presença, todas as pessoas que estão acompanhando. Exemplo de cidadania nós temos que dar todos os dias. A gente sabe, todos nós sabemos que temos deveres, e na maioria das vezes a gente acaba achando que o dever é sempre só do outro. Esse é um defeito. Essa é uma regra que tem que mudar. Se nós não cuidarmos da nossa pátria, e começa dentro da nossa casa, a gente comete erro todos os dias, vereador Zeca Simas. E aí o nosso hino diz, ao deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, A nossa pátria não está livre e a gente continua morrendo pelo Brasil. Todos os dias. De várias maneiras. Só não podemos perder a esperança, Temos que saber valorizar todos que lutaram por essa independência.
E hoje eu confesso que não somos tão independentes assim, né? E que também não honramos com os nossos compromissos, com os nossos deveres como deveríamos. Nós erramos, somos humanos, mas amamos a nossa pátria, mesmo de um jeito torto, que tudo que é torto pode ser consertado, né, vereador Wilson Albino? A gente tem chance, a gente pode mudar. Quando o nosso palestrante estava aqui na frente, eu ficava olhando a juventude, uns mexendo no celular, outros dando risada. Eu disse, que pátria é essa, gente? E me chamou a atenção, porque os valores, uma pessoa se dedicou a vir aqui, falar para a gente sobre cidadania, falar sobre o amor à pátria, e às vezes a gente não para prestar atenção. Minutos que são tão preciosos, de uma pessoa que se dispôs a vir, né? De todo mundo que está aqui. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Que a educação não deve ser uma obrigação, que o civismo não deve ser uma obrigação, que a gente deve fazer tudo isso com amor à pátria, com amor ao próximo, com amor à nossa cidade, com amor ao nosso país e ao nosso Estado. A mensagem que eu deixo hoje é de que obrigada a todo cidadão que faz a sua parte e fé a todos que ainda têm muito que aprender e colaborar e que ainda podem fazer a diferença pelo Estado, pela cidade e pelo nosso Brasil. Boa noite a todos e muito obrigada pela presença. Vereador John Lennon Teodoro. Boa noite a todos. Quero cumprimentar especialmente a nossa presidente, em nome dela todos os componentes da mesa, também cumprimentando a secretária de Educação, aos representantes do Poder Executivo, e uma honra recebê-lo e parabenizar desde já pela palestra, nosso comandante da Polícia Militar de Camboriú, capitão Tiago Guilard. Fico muito feliz de ver os jovens ocupando essas cadeiras, nesse plenário, numa noite que é marcante para a Câmara de Vereadores, tendo em vista a Semana da Pátria. Eu não tenho o dom e nem a capacidade daqueles que me antecederam, então eu organizei as ideias escrevendo aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção. A Semana da Pátria é um momento único para que cada cidadão brasileiro reflita sobre o país que queremos, munidos sempre do melhor dos ideais e dos melhores dos sentimentos de liberdade, igualdade e fraternidade, pois foi através desses sentimentos que nos tornamos independentes. Porém, a nossa liberdade é questionada, talvez pela própria falta de atitude nossa com aqueles que prejudicam a nossa nação. Mas podemos ser úteis, promovendo a verdadeira liberdade, conquistada através da educação, preservação da nossa cultura e do exercício da cidadania. Devemos continuar a história do ontem, fazendo hoje com trabalho, amor e esperança, fortalecendo ainda mais a pátria forte que somos. E amar a pátria é cumprir a lei, respeitar os direitos, promover a segurança, paz, justiça e o bem-estar da família. Queremos uma pátria alegre e boa para se viver, onde as pessoas têm prazer e são felizes nela. Que a nossa nação possa se alegrar com um governo justo e um povo ordeiro, trabalhador e cidadão. Por fim, como disse o salmista, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que assim seja no Brasil. Muito obrigado. Vereador Wilson Albino. Quero, em tempo, cumprimentar a presidente desta casa e assim cumprimento todos os vereadores. Cumprimentar o palestrante da noite, comandante Tiago Guilard, parabenizá-lo pela sua palestra, pela bela explanação. Cumprimentar a secretária da Educação, Alexandra Vitorassi. Cumprimentar a todos vocês que adentraram nesse ambiente, aos internautas que estão acompanhando. Falar um pouquinho sobre o dia 7 de setembro, o dia da independência. E hoje eu estava dando um subtítulo a essa data. Dia da Independência
e eu dei o subtítulo como O Dia da Esperança. Eu faço um comparativo com o primeiro dia do ano, quando criamos aquela expectativa do novo. Ano novo, tudo se renova. E o Dia da Independência, ele é possível que se compare a esse dia, porque parece que da data da independência em diante, algo novo vai acontecer no nosso país. Parece que haverá um renovo transformador do civismo e do patriotismo em cada cidadão, em cada brasileiro. Porém, faço também uma análise que, da mesma forma que quando inicia-se o ano novo e não vemos as mudanças acontecerem naquilo que nós criamos de expectativa, no pós-7 de setembro também parece que tudo torna-se costumeiro e fica da mesma forma como estava antes. Mas, por isso, o subtítulo Dia da Esperança, porque ela não pode nunca faltar em nossos corações. Paulo escreveu uma certa feita uma carta aos Coríntios, onde ele falou sobre o homem, e ele diz que 3 coisas que não podem faltar: a fé, a esperança e o amor. E a esperança, ela é marcante em nossas vidas. A esperança, ela é marcante para a independência que nós queremos. A fé é indispensável para que nós possamos ter dias melhores. E o amor, sem dúvida, é a única forma que teremos de transformar a nossa pátria amada Brasil na pátria que nós tanto almejamos e tanto queremos para nós, para nossos filhos, para todos aqueles que nos cercam. É importantíssimo demais o amor. Bom, finalizo dizendo que o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que Deus abençoe a cada um. Uma boa noite. E para finalizar os pronunciamentos, convido neste momento a presidente desta casa, Márcia Regina Oliveira Freitag. Eu quero cumprimentar a todos e a todas, dar boas-vindas a toda essa juventude. Quero cumprimentar nosso capitão Guilherme, muito obrigada pela sua palestra. Ela foi de suma importância, foi rica e também curiosa, né? Algumas questões aqui que até eu vou falar por mim, eu desconhecia, e aqui, ouvindo a sua palestra, me surpreendeu. Quero cumprimentar a nossa secretária de Educação, aqui representando o nosso prefeito municipal, todos, em nome da minha vice-presidente Nalda do Carmo, todos os meus colegas vereadores. Dizer a vocês que falar da pátria, de patriotismo, num momento tão atribulado, nosso país, onde estamos passando por situações de constrangimento e de vergonha nacional, é complicado. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu penso com relação ao que pode ser dito, pelo menos nos dias de hoje. Dizer a vocês que a nossa história, ela não é só o passado. A nossa história, ela está acontecendo. Hoje é história. Dizer que eu entendo também que o patriotismo ele tem uma mistura de bravura, de paz, mas principalmente de comprometimento. Comprometimento com nossos sonhos, com os nossos deveres como cidadão. Dizer para vocês também que uma coisa que eu achei muito legal, que até o capitão Guilherme comentou aqui, é que a nossa independência, ela não foi construída de uma hora para outra, ela foi arquitetada em detrimento de também naquele momento estarem vivenciando uma situação de conflito político, capitão, né? E mais importante ainda, dizer a vocês que nesse
processo todo tinha uma mulher envolvida, uma mulher corajosa, que distante do seu marido, teve a ousadia de decretar o Brasil independente e encaminhar essa correspondência para seu marido, que estava em São Paulo, por também uma situação conflituosa política, porque eles não teriam mais tempo para fazê-lo, teriam que retornar a Portugal, e aí seriam destituídos tudo aquilo que estava construído, a Guarda Nacional, enfim, toda a estrutura de organização de Estado no Brasil, e nós voltaríamos a ser uma colônia. Então, aqui a dona Maria Leopoldina, muito obrigada. Né? Ai, gente, quero dizer a vocês que nós temos um país rico, poderoso, invejado. Nós temos aqui tudo aquilo que todos os países sonham. Nós temos um solo fértil, nós temos o minério, nós temos o pulmão do mundo. Nós somos o sonho de qualquer governante desse mundo. E aí aqui a gente fica pensando, e o que nos torna tão diferentes? Por que nós não somos um país exponencial, grande? Por que nós não somos um país de primeiro mundo? E aí eu vou dizer algumas coisas que o capitão Guilard também disse aqui. Nós não temos comprometimento. Nós não temos comprometimento com a ética. Nós não honramos os nossos símbolos. Eu fui educada numa época, e me orgulho de dizer isso, que quando o meu mestre entrava na sala de aula, eu estava de pé do lado da minha carteira. E eu só me sentava depois que eu recebesse a ordem, pode sentar. E aí eu me assentava. Entrávamos em fila, cantávamos, sim, semanalmente, não todos os dias, o hino nacional, desfilávamos e usávamos uniforme branco. Eu usei uniforme branco na época, que tinha que ser branco. E eu não acho ruim, não acho feio falar disso. E eu acho que todo o nosso processo evolutivo, e que a gente fala que avançou em muitas coisas, em algumas outras coisas nós regredimos muito. Porque talvez não estivéssemos preparados, ou a educação não conseguiu alcançar o desenvolvimento a ponto de que pudéssemos manter algumas situações e evoluirmos de uma outra forma. E eu vejo que houve uma banalização, como o capitão Guilard disse. Ler um livro, pensar, ouvir. E hoje eu faço um desafio. Não existe nenhum jovem, rara exceção, que saiba cantar o hino nacional. Não conseguem, não sabem a letra, não sabem o significado de cada palavra, de cada sentimento expressado naquilo que está dito ali. Então, gente, essa é uma semana que todos nós comemoramos, e tem eventos em todos os lugares, todas as escolas, mas é proforme. É proforme. É porque é a Semana da Pátria. Não é porque é a Semana da Pátria.
Quero parabenizar o capitão Guilherme pelo trabalho que está fazendo junto às crianças lá do CAIC. Não tive a oportunidade de estar lá, capitão, mas com certeza quero parabenizá-lo pelo trabalho que está sendo feito, mostrando às crianças que não precisa ser diferente, não precisa jogar o celular fora, não precisa mudar nada, é somar. E tem uma das coisas que poucas coisas me fazem chorar e me emocionam, mas eu vou dizer uma coisa que me emociona, capitão. Quando eu vejo uma bandeira do Brasil sendo hasteada e um atleta nosso sendo premiado. Eu fico orgulhosa. Eu fico orgulhosa, é uma coisa que me comove e eu me sinto honrada com aquilo ali. Então, gente, isso é ser patriota também, né? É ter essa noção do quanto nós somos importantes, quanto tudo isso depende do quanto nós nos valorizamos e o quanto nós damos valores a tudo isso que nós temos. Nós não podemos mais banalizar a nossa vida. Nós podemos ser muito maiores e muito melhores do que nós somos hoje. Nós temos capacidade para ser muito maior e muito melhor do que nós somos hoje. Eu quero deixar essa mensagem para vocês e dizendo para vocês que quando eu digo que nós devemos ter atitude, é ter ética como princípio básico da nossa vida, é ter integridade, responsabilidade conosco e com os outros, respeito pelos direitos, respeitar as leis, amor pelo trabalho, amar o trabalho de vocês, que dá sustento. Esforço para ter economia, economizar para poder investir, não achar que tudo cai do céu. Construir a nossa história, o nosso futuro também. O desejo de suportar as diferenças, né? Nós temos que ter esse desejo dentro de nós, de conviver, suportar as diferenças, respeitando justamente, e pontualidade. Né, capitão? A pontualidade, se a gente observar os outros países desenvolvidos, é uma questão de honra, não é uma questão de obrigação, é uma questão de honra. Ser pontual, estar no horário certo que combinou com as outras pessoas. Quero terminar aqui desejando a todos vocês que Deus ilumine a mente dessa juventude que está aqui hoje, que vocês busquem mais, com mais amor, o reconhecimento da cidadania em vocês e que vocês coloquem isso em prática, que vocês exercitem a cidadania e o civismo. Muito obrigada a todos. Quero também dizer a vocês que nós teremos depois a inauguração da nossa galeria histórica, logo terminado aqui, a galeria histórica, onde conta, através de fotos, a história do nosso querido município, porque a nossa pátria também é aqui. Muito obrigada a todos. Antes de encerrarmos a sessão solene, vamos fazer a entrega de uma homenagem ao nosso palestrante. Convido os vereadores para se posicionarem aqui à frente para a gente fazer a entrega.
Peço que todos tomem os seus lugares. Peço que todos tomem os seus lugares para, em posição de sentido, ouvirmos o hino da independência.
Em ato contínuo, convido todos a prestigiar a inauguração da Galeria Histórica da Câmara de Camboriú. Neste momento, a presidente Márcia, acompanhada de todos os parlamentares e a secretária de Educação, irão se posicionar ao lado da placa de inauguração. E o capitão Tiago Guilherme também. Pode... Neste local, fica exposto um acervo fotográfico dos principais pontos da cidade de Camboriú, retratando as mudanças do cenário municipal ao longo desses 134 anos de história. A Câmara adquiriu essas imagens do camboriuense Ivan Silva. Posso encerrar? Acabou. Agora sim está inaugurada a Galeria Histórica da Câmara de Camboriú. Por fim, encerramos esta solenidade, convidando todos a participar de um coquetel no hall da Câmara de Vereadores. Tenham todos uma ótima noite.